Are we? Okay, there we go. So we are live on all medias now. Live on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. Então vê aí qual que fica mais fácil. Lembrando que para quem está no Insta não consegue assistir os slides, né? Não consegue ver os slides. Então, se vocês quiserem migrar para o Face, o LinkedIn ou o YouTube, lá a gente consegue compartilhar os slides. E hoje a gente vai falar do milagre da multiplicação das palavras, como é que a gente trabalha para multiplicar o nosso vocabulário em inglês. Isso é uma aula que é muito importante, porque eu ouço muita gente vem para mim e fala: Cris, não tenho vocabulário. E aí vamos entender, você não tem vocabulário para quê? Né? E assim, você precisa ter o seu vocabulário do teu trabalho, do que você faz no seu dia a dia, das coisas que são importantes para você, quem é você, né? Aliás, semana que vem, né, Lê, a gente vai falar, vai ter uma live aqui para você aprender como falar de você, que a gente fala o tempo todo, né? Quem somos nós? Quem sou eu? E a gente tem vários aspectos da nossa personalidade, né? Então eu posso falar, eu sou a Crisley mãe, eu sou a Crisley trabalhadora, né? A Crisley profissional, trabalhadora, companheiros. Essa eu tinha que dar risada, né? Mas enfim, sou a Crisley profissional, a Crisley que é amiga, a Crisley que é filha, a Crisley que é irmã. Então, todos esses aspectos têm um vocabulário próprio de cada uma desses ambientes que você está, né? Então, a gente precisa aprender esses vocabulários. E hoje a gente vai falar muito de vocabulário, que a gente vai falar de morfologia. Morfologia é a estrutura da palavra, tá, gente? Morfo é a forma e logi é o estudo da forma da palavra. E aí você fala assim, nossa, Cris, mas parece complicado, né? E na verdade a gente vai entender por que o Imbromation funciona. Quem precisa aqui melhorar o vocabulário, quem conhecer também pessoas que precisem melhorar o vocabulário, chama aí, manda aviãozinho, né? E já peço aí para vocês darem um like na live, porque isso ajuda a distribuir o nosso conteúdo para mais gente. E a gente sabe que hoje no Brasil o povo está precisando aprender inglês, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Hoje a gente viaja e precisa falar inglês, e se a gente estiver almejando ir para algum lugar, vai precisar falar inglês, no trabalho vai precisar falar inglês. Hoje em dia já não é nenhuma novidade as empresas estarem pedindo inglês no seu currículo, né? Então vamos aprender aí como é que a gente dá um boost no vocabulário, né? O que é o boost? A gente aumenta o vocabulário rapidamente. Então eu vou explicar para você por que o Imbromation funciona. Então seja bem-vinda aí, Elaine, tá aí lá falando do Brasil, a Rô, que tá aí também. Hello, Rô! Querida consteladora Rosana. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, without further ado, let's get started talking about morphology. Então vamos lá entender o que é isso, não precisa ficar preocupado com a palavra, né? Essa palavra longa, mas se você for procurar ou quiser melhorar o teu aprendizado, você pode procurar por morfologia, transformação de palavras e formação de palavras. É assim que você encontra na social media, né, no Google, ou qualquer site de pesquisa, você vai procurar dessa maneira e aí você vai conseguir rapidamente aumentar o seu vocabulário em inglês. E eu digo rapidamente mesmo, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que fala inglês fluente, ela tem uma média de 3 a 5 mil palavras à disposição. Quer dizer, são palavras que a pessoa nem precisa pensar muito, elas saem sem que a gente precise ficar traduzindo, né? A pessoa já fala. Isso é uma pessoa fluente, tá? Então, se a gente pensar que só do Imbromation aí você consegue acrescentar mais de 16 mil palavras ao seu vocabulário, você fala assim, né? E Cris, mas como é que eu consigo acrescentar 16 mil palavras no meu vocabulário? Como é que eu faço isso rápido? Você está falando que é rápido? É rápido. Sabe por quê? Porque a morfologia, muito da morfologia vem do latim. Quer dizer, você coloca um prefixo ou um sufixo e você transforma a palavra em outras palavras, mas a raiz da palavra ela é a mesma. Então, você consegue perceber que palavra é aquela. E como essa derivação ela veio meio que do latim, sabe? O que acontece? A gente tem mais facilidade com essas palavras. E, de novo, o que fica faltando daí? A pronúncia. Aí a gente tem que trabalhar a pronúncia também. Então, vamos lá? Vamos aumentar vocabulário? Uma queixa de, assim, gente, 100% dos meus alunos. A pessoa pode estar no avançado, ela acha que não tem vocabulário. Então, se esse é seu caso, cola aí com a gente. Vamos entender como é que a gente aumenta o vocabulário, tá certo? Chama aí seus amigos, quem estiver precisando falar inglês, quem está precisando aí dar um boost no vocabulário em inglês. Então, bora lá?
Embromation, aumente seu vocabulário. Por que o embromation funciona? Então, vários clientes, né? Às vezes a gente está conversando, aí a pessoa fala, ai, Cris, acho que isso daí é meio embromation, né? Tem alguns que não vai dar certo, tá, gente? Tem alguns que realmente eu falo para vocês, cuidado, mas via de regra dá certo. E vai dar certo em cerca de 80% dos casos. Então, assim, às vezes a gente vai, né, errar e vai errar feio, mas aí não se preocupa, só fiquem atentos, né, para onde não entra o embromation, que soa muito esquisito, tá bom? Mas vamos lá entender. E aí eu falei para vocês, né? This is the way to acquire vocabulary in a very natural way, and it's going to allow you to expand your vocabulary really fast. Okay, so let's expand vocabulary really fast. Learning about morphology, all right? And this is natural. Essa é uma maneira natural, ela é muito intuitiva e por isso que ela funciona, tá bom? Então vamos lá entender aqui algumas coisinhas, né? Falei para vocês na live passada que o inglês vem, uma parte do inglês, grande parte do inglês vem do latim, ok? A big part, big chunk of English comes from Latin, and that's why many schools here in the UK, they learn Latin. Então, many schools, the kids in many schools learn Latin. Por que as crianças aqui, em muitas escolas, aprendem o latim? Porque 40% do latim, né, faz parte do inglês. Isso se a gente estiver falando do inglês do dia a dia, tá, gente? Se a gente estiver falando do inglês acadêmico, inglês técnico, é até mais. Então, o inglês profissional, o inglês corporativo, você acaba usando bastante o português. E se você usar o português, né, com a derivação aí do latim, você só vai precisar entender o quê? A pronúncia. E é disso que a gente está falando aqui hoje. A gente vai falar, né, das palavras que vêm do latim e da morfologia. Então, assim, muitas palavras podem ser adicionadas ao seu vocabulário. E aí eu coloquei thousands of words are instantly added to your vocabulary. Is this true? Thousand words? More than thousands, yes. A lot of words. Por que muitas palavras? Many, many words. Porque essas formações, porque não é só o xion, né? A gente vai ver que tem várias terminações, e essas terminações, elas são muito lógicas para quem fala português, porque a gente já sabe essas terminações, a gente já conhece. Então, vamos lá perceber como é que a gente pode fazer aí para adicionar tantas palavras no nosso vocabulário. É fácil, tá bom, gente? Eu digo que difícil é não falar inglês, então prestem bastante atenção nisso que eu vou falar, que é dica de ouro mesmo para quem quer aprender a falar inglês mais rápido, ok? So, there we go. Então, a gente tem aqui a palavra morfologia, né? Já falei para vocês, para quem está chegando aqui agora, sejam bem-vindos. Hello, hello. Então, assim, a palavra morfologia, ela significa morfo é forma, né? E logi é o estudo da forma. Então, é o estudo da forma da palavra, e a gente não precisa estudar a forma da palavra, a gente meio que já sabe isso intuitivamente, porque a gente já tem muitas palavras no nosso vocabulário, né? Então, a gente tem 3 maneiras de transformar as palavras. Uma é por conversão. Conversão é assim, a palavra não é transformada, mas você pega uma palavra que é, por exemplo, um verbo, então ela tem ali a classe gramatical dela, e aí você transforma aquele verbo, ok? Em, por exemplo, um substantivo. Então, vou dar um exemplo aqui que eu coloquei aqui no slide, o verbo drive, to drive, que é o dirigir, né? Então, aqui tem um exemplo, I normally drive to work. Então, eu normalmente dirijo para o trabalho, né? Não estou pegando transporte público, nada disso. Então, I normally drive to work. Here, by the way, I work from home normally, and sometimes I take public transport. We decide not to have a car here because cars here are very expensive and also very pollutant, so we prefer to use the public transport. And also because here it's much easier. Aqui é muito mais fácil usar o transporte público. Tem o metrô, né? O Mind the Gap, indo para tudo quanto é lugar. Mind the Gap é cuidado com o buraco, né? Com o espaço entre o trem e a plataforma, que aqui no Tube de Londres é muito, a gente ouve muito isso, né? Então, quem já veio para cá sabe do que eu estou falando. Então, a gente vai pegar, por exemplo, o verbo drive, que é o verbo dirigir, I normally drive to work. E a gente vai usar essa palavra numa outra estrutura, como se ela fosse um substantivo, quer dizer, ela estivesse dando nome para alguma coisa, que é a dirigida. Isso no português ficaria muito esquisito. Então, por exemplo, I went for a drive in the countryside. Aqui dei o exemplo, né? I went for a drive. I went for a drive, eu dei uma saída com o carro, né? Então, assim, não dá para traduzir muito bem ao pé da letra, mas eu fui para um dirigir, né? Fui para um dirigir. Então, tudo que eu tenho uma, uns, umas, eu tô dando um substantivo, tá? A mesma coisa quando eu coloco o a, o the, lembra? A girl, a boy,
the girl, the boy, então eu estou especificando, né? São os artigos aí. Então, só para vocês entenderem, a conversão, a gente não muda a palavra, a gente não transforma a palavra, a gente não faz nada com a palavra, a gente só pega uma palavra que ela seria de uma parte do speech, né? Então ela seria um verbo e a gente coloca ali ela como se estivesse sendo um substantivo, tá bom? Isso acontece, também é frequente, a gente tem bastante palavras que são usadas, mas não é aí que está o boost do seu vocabulário, tá bom? Tem a fixação, o que é a fixação? Essa daí sim que é o boost do vocabulário, por isso que eu coloquei aí no meio, né? E é onde a gente realmente aprende bastante vocabulário, a gente incrementa o nosso vocabulário muito, muito, tá bom? Que é o processo de afixação. O que é o processo de afixação? O processo de afixação, gente, é igualzinho no português. Tá bom que você estudou lá na 5ª série, 6ª série, né? Que você ia colocar um prefixo ou um sufixo e aí você ia transformar a palavra, mas o radical era o mesmo. Como é que chama isso no inglês, né? So we have the stem of the word. O stem é a parte do meio, é o radical que a gente chama no português, né? E aí a gente pode estar acrescentando um prefixo. Agora, uma coisa que eu quero que vocês lembrem, quem tiver com papel e caneta aí, toma nota. Toma nota. Quem não tiver papel e caneta vai buscar. Quem não tiver tomando nota, depois pode assistir essa live de novo, ela fica aí algum tempo no ar, né? Principalmente no Insta. Então, eu quero que vocês tomem nota, tá bom? O prefixo, aproveitar para tomar uma aguinha enquanto vocês pegam um caderno, um lápis aí. Uma caneta ou anota aí no tablet, sei lá. Ok? Vamos lá. Então, aqui, a fixação, né? Prefixo. O prefixo, ele muda o significado da palavra. Eu coloquei um prefixo, eu estou mudando o significado. Então, por exemplo, se eu vou usar a palavra comfortable. Se eu coloco uncomfortable, eu estou mudando, eu estou transformando ela de confortável em não confortável, né? Ah, Cris, mas é desconfortável? A gente tem o discomfort em inglês e a gente tem o uncomfortable, ok? Aí depende do que você vai estar usando. Aqui eu usei a palavra please, né, como radical. Tem gente que acha que please é só por favor, né, porque é a tradução que a gente usa. Só que não é só isso, tá, gente? Então vamos lá. O please é uma coisa agradável, uma coisa que me agrada. Can you please, to please someone, né? Inclusive, quando a gente faz lá o teste da psicologia positiva, do XR Charmin, que é inteligência positiva, na verdade, tem lá o pleaser, que é a pessoa que gosta de agradar, né? Essa pessoa que gosta de agradar. Então, please, se sentir agradado, né? É uma coisa agradável, ou por favor, que a gente traduz. Então, aqui eu peguei esse exemplo, que a gente coloca um sufixo, que é o pleasant, ok? Que é prazeroso. E aí a gente coloca o na frente, que é unpleasant, que é desprazeroso. E aqui vocês podem olhar que tem o ANT no final, que é um sufixo, ok? Então era o please, que era agradável, né? Uma coisa prazerosa. E aí eu coloco pleasant, que aí eu transformo de agradável em prazeroso, né? E aí eu tenho o unpleasant, que é o desagradável, tá bom? Essa não é uma palavra nem tão frequente, o please ele é mais frequentemente usado como por favor mesmo, né? Mas é só para dar um exemplo, vou dar mais exemplos para vocês, vocês vão perceber que fica muito fácil aí de lembrar de tudo isso. E aí a gente tem o compounding, né? Que é quando a gente coloca duas palavras juntas e essas palavras elas formam uma terceira palavra. Então, por exemplo, arm, braço, chair, cadeira, armchair, cadeira de braço. O exemplo que eu coloquei também, teapot. Tea, chá. Pot, é o pote mesmo. Teapot é o pote de chá. Ou o bule, né? Chaleira. Ok, teapot. Ok? Normalmente é o bule, né? A gente fala mais o bule, porque a chaleira aqui é a kettle. E a kettle a gente coloca mais para esquentar a água mesmo. Mas aí para fazer o chá, a gente faz no teapot. Ok? Comum, né? Teapot, tinha que falar de chá aqui, né? E olha, engraçado, né? Minhas crianças são super acostumadas a tomar chá. Isso aqui vira uma coisa da cultura mesmo, né? It's about culture. And that's why I think I mentioned to you last live, when we say that something, we don't like something, I say, this is not my cup of tea, né? Não é a minha xícara de chá, não é do chá que eu gosto, né? E é engraçado que no português a gente fala, não é minha praia, né? Aí, por que a gente não usa essa expressão aqui, né? Porque aqui não tem tanta praia, aqui nem é tão calor, né? Aliás, tem feito uns tempos, tem feito um tempo lindo aqui, sun shining every day. Now we've got 18 degrees, it's beautiful, okay? And today was a beautiful day outside, it was
beautiful, amazing. And we get so happy, so excited when the sun is out, because normally a month of the year it is cold, né? A gente tem mais um friozinho aí por cerca de 9 meses, então quando sai o sol a gente fica enlouquecido de tomar sol. Ok, então entendendo isso, né, o processo de afixação, o processo de composição e conversão, a gente vê que consegue adicionar muitas palavras ao nosso vocabulário. Agora, o que eu mais bato na tecla é o de afixação, que é você colocar prefixos e sufixos e aumentar o seu vocabulário muitas vezes, né? Você aumenta em muitas palavras no seu vocabulário, tá bom? Thousands, thousands and thousands of words, ok? E olha, percebe no meu thousands, que é aquele TH, né? A língua no meio do dente, que é um som que o brasileiro tem muita dificuldade, né? Th. Se você tiver aí, não tiver ninguém do lado, treina o seu th, th, th. Ok? Alright? Tem uma passagem até minha com a Lê no começo do nosso namoro, né? Ele veio para cá e aí eu estava treinando que eu ia ter uma prova de speech, que era de fala, né? E de pronúncia. E aí meu professor falou assim: ó, Cris, você tem que treinar esse th, senão você não passa, né? Que seu th tá muito ruim, o meu TH. Porque eu falava tá ou f, né? Eu falava um som de F e não era isso, era o som do th, né? E aí eu fiquei na frente do espelho, parecia uma boba. E o Alexandre ficou olhando assim, imagina, como de namoro. Ele falou, pega o Gardenal agora, mais tarde, né? E aí foi uma passagem aí que eu lembro, eu treinando esse TH, né? Então não tenho vergonha de treinar, porque a gente não tem a musculatura facial para essa palavra específica, né? Ou essa pronúncia específica do TH, né? Já que a gente está falando um pouquinho de pronúncia, não vou falar a semana que vem, que a semana que vem eu vou ensinar você a falar de você. Seja numa entrevista de trabalho, seja você conhecendo alguém num avião e quer conversar, seja você viajando e querendo falar com a pessoa que está ali do lado, né? Às vezes a gente quer puxar um assunto, quer conversar, mas não está muito seguro do nosso inglês. Então, vou te ensinar a fazer isso na semana que vem. Mas hoje estamos aqui falando de morfologia, né? Como é que a gente transforma as palavras e como é que a gente aumenta o nosso vocabulário assim, ó, exponencialmente. Então, vamos continuar aqui. Quais são os 4 principais aceleradores de vocabulário? Presta atenção, gente. Tá com papel, caneta aí? Tá anotando? Ah, sua linda Mari tá aqui. Beijo. Aí tem um nome aqui, Cal, I think, não sei. Oi, seja bem-vindo. Então, muito legal ter vocês aqui. Mas vamos ver quais são os 4 principais aceleradores de vocabulário, tá? Essa aula, gente, ela parece ser meio básica, assim, mas ela vale tanto para a pessoa que está começando, quanto quem está lá no avançado, intermediário, porque realmente acelera o vocabulário e é uma queixa que eu recebo o tempo todo dos meus clientes, né? Cris, me falta vocabulário. Então, assim, de novo, né? Que tipo de vocabulário te falta, né? É sobre o seu trabalho? É um vocabulário de um outro papel que você tem, né? Como mãe, como pai, como irmão, como filho, como viajante, né? Então, que vocabulário que está faltando, tá? Então, pensar bem no contexto, né? Que eu falei a semana passada, mas vamos entender como é que a gente acelera o vocabulário aqui de uma maneira muito intuitiva para nós que falamos o latim, ou né, uma língua, que falamos o português, né, que é uma língua derivada do latim, né? Então, aqui eu coloquei os sufixos mais comuns. O primeiro, que é o que é de altíssima produtividade. Altíssima produtividade, gente, é quando a gente usa muito, né? Então, mais de 16 mil palavras são formadas com essa terminação tion. Você vê aí que é um T, né? Tá escrito tion, mas a pronúncia é como se fosse um S e um H, então tion, shon, ok? Shon, que é o que a gente fala do embromation, né? Embromation, ok? O shun, ok? E ele é o equivalente no português ao final das palavras que terminam em são. É, final das palavras é bom, né? Que terminam. Então, das palavras que terminam em são, tá bom? Então, quando a gente usa esse xion, né? Ou shon, é quando a gente vai ver aquelas palavras, intuitivamente, são as palavras que terminariam em são em português. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos, tá bom? O ER é o agente da ação. Então, o ER, quando ele aparece, aliás, tem 2 coisas sobre o ER, né? O ER pode ser quando a gente está tentando falar de um comparativo. Lembra, acho que, né, quem já estudou minimamente o inglês, she's taller than her boyfriend. I don't know. She's taller than her boyfriend. Então, ela é mais alta que, né? Aí esse ER vai significar uma comparação, tá bom? Só que a gente usa o ER também para formar palavras. Então, é a pessoa que faz a ação. Vou dar um exemplo. Teach é o verbo, tá? Teach é o radical da palavra, né? Teach.
E aí eu coloco teacher, eu coloco esse R no final, então é a pessoa que faz a ação, tá bom? Então, butcher, ok? Tem vários, né? Assim, também tem vários exemplos, não vou ficar falando deles aqui, mas tem muito exemplo, porque assim, de tudo que faz, né? Alguém, uma coisa que erram muito no português, alguém faz aquela ação, então alguém faz aquele verbo, então o verbo se transforma na pessoa, né? No agente da ação. Então, tem um outro que todo mundo erra, que é o cook, né? O cook, gente, é o verbo, tá? É o verbo cozinhar, né? E aí, quando você coloca quem faz a ação de cozinhar também é o cook, ok? Ou como a gente fala em português, o chefe, né? Ficou muito famoso aí, Masterchef e tal, mas a gente pode falar he's a cook, ok? He's a chef in the restaurant, alright? Então, esse ER, ele é de alta produtividade também. Esses são os 4 principais, tem mais, tá, gente? Mas esses são os 4 principais de sufixo. Lembrando, o que que o sufixo muda da palavra? Alguém lembra aí para falar? Anotaram? Não? Então vamos lá. O sufixo, ele muda a classe gramatical da palavra. Ai, Cris, o que que é isso? Então eu transformo um verbo num substantivo, eu transformo um verbo num adjetivo, ou eu transformo um substantivo num advérbio, tá bom? Então, o sufixo, ele muda a classe gramatical da palavra. Isso, gente, é interessante porque às vezes a gente sabe só o verbo, né? E eu lembro quando a minha mãe veio aqui para a Inglaterra, a dona Clô, que está aí assistindo a gente, ela ficou muito preocupada porque ela não falava inglês e ela veio para trabalhar, né, e tal, e ela falou assim, ai, Cris, como é que eu faço? Porque eu não falo inglês, né? Falei, ó, mãe, não se preocupa, aprende os verbos, e mesmo que a senhora não saiba transformar esses verbos, a senhora vai conseguir se comunicar, né? Então, lembra que eu falei, verbo é a primeira coisa, tem que aprender aqueles verbos. E aí, principalmente os mais comuns, que são lá 80-20 do nosso vocabulário, 80% de todo o vocabulário que a gente usa tá lá nos 20 principais, nos 20 não, nos 300 principais verbos. Nossa, Cris, mas é muito, né? A gente tem uma média de 16 mil verbos que, assim, todo mundo usa com muita frequência, mas existem aqueles 300 que, assim, num dia você vai falar cada um deles umas 30 vezes, pelo menos, tá certo? Então, aqueles lá tem que estudar. Eu tô dando um exemplo, assim, uma ball figure, tá, gente? Então, vamos pensar, né? Se eu acrescento essas palavras aí no meu vocabulário, eu consigo ter mais flexibilidade no meu vocabulário, tá? Então, vamos lá. Sufixo muda a classe gramatical. E a maioria das pessoas erra. Voltando no exemplo da minha mãe, o que que acontecia às vezes? Ela sabia o verbo, mas ela não sabia transformar. Então, era como se ela falasse assim, eu vai sair amanhã, né? Então, ela acabava não dando essa flexão, né? Ou não conjugava, ou o que que ela fazia? Ela não transformava aquele verbo, né? Então, por exemplo, organize, um exemplo desse verbo organize, organization, a organização. Então, ela fala assim, they organize, aí eu poderia usar os organizadores, the organizers of the event, ok? I will organize the event, as in a verb, ok? Or the organization of the event is really very good, ok? Então, a organização do evento está muito bom, os organizadores do evento foram muito bons e eu vou organizar o evento. Então, quando você aprende a transformar isso, você está lapidando o teu inglês também. Então, o inglês, ele está ficando aquele inglês mais bonito, né? E aí minha mãe foi entendendo como é que ela fazia isso, como é que ela pegava o verbo e transformava. Mas a primeira coisa é o verbo, e aí uma vez que você sabe os verbos, para acrescentar os sufixos fica mais fácil, né? Ok. Um outro que é o able, able, que é o equivalente no português ao ável, ível, ok? E aí, por exemplo, amigável, né? Friendly, ali é o elite, eli, né? Tem outros também, mas o able, able, deixa eu lembrar aqui algumas palavras. Oh my gosh, agora deu branco, né? Able, able, equivalente em português. Available, por exemplo, né? For example, available. Invisible, ok? Então você tem a invisível, ok? O available é o disponível, né? Então, evil, ável em português, tá bom? E a gente usa bastante, né? Pensa quantas palavras aí vocês têm em português que terminam com ável e evil, e essas palavras em inglês normalmente vão terminar com able and able, ok? Alright, e tem um outro aqui que é o it, que é o equivalente ao português em
dade, né? Então, você vai ter aí várias palavras que transformam com iti também, e aí você fala assim, nossa, então tudo que termina em dade do português é meio que o iti do inglês, via de regra, sim. Então, você vai acrescentar muitas palavras ao seu vocabulário, por quê? Porque geralmente isso é lógico, tá? Isso aqui é muito interessante para quem está estudando para o IELTS, que precisa acrescentar vocabulário rapidamente, né? Porque lá eles vão testar o seu vocabulário. Para quem está aqui na Inglaterra, que vai fazer a prova, né, para ser cidadão britânico, né? Precisa passar e precisa ter bastante vocabulário. Então, isso aqui é uma coisa que a gente ensina quando a pessoa fala assim, Cris, eu preciso dar um boost no meu vocabulário, né? Mas antes disso, gente, tem que saber os verbos, tá bom? Não adianta querer fazer isso sem saber os verbos, que daí você vai se embananar, tá bom? Aí, o que eu falo também, uma coisa que é interessante usar esses sufixos, quando você estiver lendo. Por quê? Porque você vai olhar com carinho para a palavra, você vai identificar o radical da palavra, e aí você vai começar a perceber como essa palavra se transforma dentro de um texto. E aí fica mais fácil de você ir lembrando como você usa. Então, lembrando, né? Xion, que é o Sean, ok? Que é o embromation que a gente fala, funciona. O ER, que é o agente da ação. Able, que no português é o ável, evil. ET, que é o dade no português. Ai, Cris, nossa, tá tudo tão solto, né? Será que eu vou lembrar de tudo isso, né? Vou dar uns exemplos para vocês e aí vai ficar mais fácil de lembrar, tá? E eu tenho uma tabela até, que é a tabela que a gente usa de sufixos e prefixos, né? Que é uma tabela da morfologia, e ali tem, assim, mais ou menos umas 20 mil palavras que você acrescenta no seu vocabulário, assim, ó, porque você vai ver, e elas são muito parecidas com o português, então não tem como eu dizer, ai, não entendi essa palavra, você vai entender, tá bom? Aliás, Lê, a gente consegue disponibilizar esse texto da morfologia para quem escrever para gente? Sim, quiser entrar no Telegram. Isso mesmo, gente. Faz o seguinte, eu vou deixar essa informação lá no nosso Telegram. Se vocês não tiverem ainda, só entrar lá. Tá como óculos, né, Lê? Yeah. É só procurar como óculos lá. Ou no meu também, porque eu sempre coloco, né, nos dois lugares. Então, se vocês quiserem procurar, entra lá no Telegram, porque no Telegram, ou Telegram, né, que aí no Brasil falam Telegram, então o pessoal, eu coloco bastante coisa, porque lá não tem limite, né, de espaço que você pode usar, de data, né, que você pode compartilhar. Então, lá no Telegram, eu posso colocar essa lista para vocês, e vocês vão ver, gente, só de falar português, vocês já entendem aquilo. Não é uma coisa bicho de 7 cabeças. A única coisa que a gente tem que trabalhar daquela tabela. Cris, mas você falou semana passada que ninguém aprende por tabela. Não estou entendendo. Não é que você vai aprender ali, você já sabe. Lembra que eu falei para vocês, gente? Vou ajudar vocês a desenvolver o inglês que vocês já sabem. Então vamos lá, né? Vamos aprender esse inglês aí, né? A gente já sabe inglês, gente. A gente fala português, a gente tem latim como base, né? O inglês também. Então vamos, né? Ai, Cris, mas não é saxão. Sim, a base é o saxão, até porque eles mudam, né, a estrutura gramatical da frase, tal, né? Os tempos verbais não é igual, né? Não são iguais, mas assim, no que a gente pode copiar e falar é igual, eu vou ajudar vocês a falar é igual, e isso ajuda vocês a aumentarem muito o vocabulário, assim. 20 mil palavras instantaneamente, gente, é bastante coisa, tá? Lembrando que um nativo, ele tem lá várias palavras à disposição, mas uma pessoa que é fluente, que não é nativo, mas tem bastante desenvoltura e falar, que é o fluente, né? Vai ter lá umas de 3 a 5 mil palavras à disposição. Então você consegue se virar, tá bom? E não é um se virar mal, não, aquele se virar daquele cara que vai comprar uma batata frita e sai com um sundae, né, do McDonald's lá, que essa daí viraliza, né? Enfim, mas você realmente vai trabalhar no vocabulário que vai te ajudar, tanto profissionalmente, quanto para suas viagens, quando você precisa colocar lá, acrescentar na sua bio lá do LinkedIn, ok? Então, por isso que isso aqui é importante. Bom, vamos falar aqui desse sufixo que eu falei para vocês, o xion, né? É que é até difícil de pronunciar assim ele solto, né? Ele escreve tion, mas a gente vai pronunciar shan, ok? Alright, então vamos ver quais são. Altíssima produtividade, você vai usar para o inglês geral e para o inglês business, né? Vai usar muito. E ali, mais de 13 mil palavras com esse sufixo, na verdade são mais de 16 mil palavras, mas as mais frequentes, né? Você consegue usar esse sufixo. E até é interessante, porque às vezes a pessoa vai ficar na dúvida se essa palavra existe, né? Ela vai falar, ué, será que essa palavra existe, né? Porque para o falante nativo,
Isso é comum. Então, intuitivamente, a pessoa vai perceber que palavra que você está usando, né? Pode ser que ela não exista até essa palavra, mas ela vai perceber, ela vai entender. Aí é no caso que eu falo que o embromation funciona, né? Mas ele funciona 80% das vezes. Essas 20 que, né, der meio ruim aí a pessoa vai olhar para você com aquela cara estranha e falar assim, essa daí não deu certo, né? Ok? Então, a pronúncia é o shan, ok? Equivalente ao são em português, tá? Então, vamos ver aí o que a gente está fazendo, na verdade, quando a gente acrescenta esse sufixo ao verbo, né? Então, eu tenho lá um verbo, eu coloco shon, e aí ele vira um substantivo. Então, organize, por exemplo, organization. Eu não tô lembrando dos com A aqui. Vou pegar minha tabelinha de morfologia aqui, que é a que eu vou disponibilizar para vocês lá no Telegram, e vou compartilhar com vocês. Acho que é um jeito mais fácil aqui, ó. Ok. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, tá, gente? Vou lá no Xion. Espera aí só um minutinho. Aqui, ó. Agora, Lê, me ajuda aqui, só me lembra como é que eu faço para compartilhar minha tela. No canto esquerdo, embaixo, tem lá 3 opções. No canto esquerdo. Chris and Computer. Chris, ok. Chris and Computer. Ok. Deu certo? Vocês estão vendo aqui? Minha tela? Clica na parte azul para ela ir para frente do outro. Na parte azul, Lê? Não. Aí tá certo. Tá. Ok? Ai, me ajuda aqui. Gente, sabe inglês, mas não sabe mexer com computador, né? Thank you. Ok. I didn't know we had to go there. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, só para mostrar. Vocês estão conseguindo enxergar ou tá muito pequeno? Tá pequeno. Tá pequeno? Gente, me dá aí um alô? Aí tá vendo? Melhorou? Conseguem ver, gente? Can you see it? Dá um toque aí, Traninho. Ali tá falando que dá para ver, mas quem estiver assistindo aí de casa. Quem tiver no Instagram, gente, a gente tá live também no Face, no LinkedIn e no YouTube. E lá eu tô compartilhando, é porque o Instagram, ele não tem essa possibilidade, tá, de compartilhamento. Então vamos lá, ó. Aqui eu coloquei só os que terminam com shun, ok, or shun, né? Então aqui, por exemplo, né, abortion, acceleration, accommodation, accusation. Agora sim, ó, tem a tradução aqui, tá? Mas se não tivesse essa tradução, gente, eu tenho certeza absoluta. O Gaí tá falando que dá para ver. Seu lindo, hello! Dá um beijo aí na Mônica e no Léo, tá? Ó, beijo. A Elaine também falou que dá para ver aqui. Obrigada, Elaine. Então, ó, tá vendo aqui, ó, que olha quantas palavras. E, gente, é aquela coisa, né? Eu aposto que você sabe todas essas palavras. Olha aqui, ó. Abort, accelerate, accommodate, accuse, acquire, act. O acquire, né? Fica meio, né? Adquirir, né? Acquisition. A gente usa até essa palavra bastante, ele é um pouquinho diferente, né? Mas as outras, gente, olha aqui, ó. Quanta palavra que você já saberia sem fazer o menor esforço. O menor esforço. Às vezes a pessoa fala assim, adopt, você falou meio rápido, você não entendeu, mas ele fala assim, did you mean that? Porque daí tá no contexto, né? Então é você perceber as palavras com carinho, sabe? Ó, attend talvez é um falso cognato, né? Participar de ou estar numa atenção, né, de algum lugar, attend an event, ok? Attract, calculate, cancel. Aqui só tá até na letra C, tá, gente? Ó, compensate, confirm, confront, confuse, connect. Gente, saberiam todas essas palavras ou não? Fala aí para mim. Sim, né? Ó, quem tá no Insta, gente, tem gente aqui no Insta falando que não tá conseguindo enxergar, né? Não tá vendo a tabela. Então, assim, se vocês puderem ir lá pro Face, LinkedIn e o YouTube, que é onde eu compartilho, tá? Então, olha aqui quantas palavras imediatamente você consegue colocar no seu vocabulário. Ó, deduce, define, deform, demonstrate, deport, describe, determine, dictate. Cris, mas e aí a pronúncia não sai igual a tua, né? Gente, eu estive sentada estudando inglês dessa mesma maneira que vocês estão. Todo mundo começa em algum lugar, ok? Só que isso aqui só fez sentido para mim muito mais para frente. Se eu dou isso aqui para vocês logo no começo da vida de vocês com inglês, fica mais fácil, sabe? It's easier. Por isso que eu falo aqui eu já trago os atalhos para vocês, tá bom? Ó, então tá vendo aqui, ó, expand, expect, expire, explain, explode, exploit, explore, express,
Gente, entenderia ou não entenderia? Se fosse só de ler, só de bater o olho, você já sabe que essas palavras existem, maioria derivadas do latim, né? Aqui não tem as 13.000 que eu falei lá, né? Aqui tá faltando um F, ó, no fluctuate. Deixa eu ver, acho que eu não consigo colocar aqui. Agora consegui, ok. Alright, olha aqui, ó. Graduate, humiliate, identify, imagine, imitate, immerse, immigrate, implicate, include, incorporate, indicate. Todos eles com Xion. Aqui, ó. Generalize, generalization. Graduate, graduation. Humiliate, humiliation. Identify, identification. Imagine, imagination. Imitate, imitation. Você vê, gente? É tão óbvio, é tão lógico que, assim, por que não falam isso pra gente antes? Pra gente aprender inglês rápido, né? Oh, ok. Bom, gente, quem quiser essa tabela eu vou compartilhar lá com vocês, tá? Lá no Telegram, ok? Então entrem lá. Depois, se vocês tiverem dúvida, é só entrar no link da minha bio, que lá tem o convite também para o Telegram, tá bom? Então deixa eu parar aqui de compartilhar. Chris and Slides. Oh, I'm getting better. Ele fica feliz, né? Que eu consigo mudar aqui. Ok. Ixi, peraí. Ok. Ok, agora foi. Alright. E lê, só que aqui eu fiz. Ai, quase, né, gente? Tem gente da risada, né? Mas desculpa, I'm sorry. Pode ler, vem de novo. Eu só não tô conseguindo voltar aqui, ó. Que eu aumentei a tela inteira aqui, ó. Ele detesta quando eu faço isso, quando eu pego e mudo. Aí ele fala, eu precisava mostrar a tabela, por que não falava que tem, né? Mas eu falo assim, não, quem sabe fazer ao vivo, vamos lá. Então, vamos lá. Ó. Então, o verbo com o xion, você está transformando de verbo em substantivo. Eu mostrei para vocês como é que faz, né? E como é que você acrescenta aí um monte de vocabulário para teu aprendizado, né? Então, aqui só alguns exemplos que já tá lá, já mostrei na tabela, mas aqui, né? Accelerate, acceleration, adopt, act, attract, connect, contribute, educate, organize. Acceleration, adoption, action, attraction, connection, contribution, education, organization. Então, olha quantos, né? E aí, nem precisava dessa tradução aí, gente. Precisava? Vocês já saberiam, né? O que está escrito aí, né? Então, você vê como fica muito mais fácil aprender inglês, né? Não é tão difícil, né? Difícil é não falar inglês. Gente, vamos lá. Então, aqui eu fiz, né, uma brincadeira aqui, eu joguei algumas palavras que terminariam com essa, né, com o xion, ok? São muitas mesmo, muitas. E é isso por hoje, né? Eu não quis até na live original, que está lá na plataforma Ócudo, gente, se vocês quiserem ter acesso, lá eu coloco todas as terminações, né? De todo o vocabulário. Então, lá tem essa aula na íntegra, e aí tem todas as terminações. Só que essa aula é uma aula de 2 horas, né? Então, aqui, como a gente acaba tendo um tempo limitado, aqui já são 11h50, e aí também vocês estão no feriado, né? Então, estão aproveitando, não queria atrapalhar muito a vida de vocês, mas, né, inglês não é atrapalhar, é aprender. Então, fica aí a dica. Quem quiser mais informações, temos lá na plataforma Óculos, né? Aí tá tudo direitinho, separadinho, né? Cada uma das terminações. E quem tiver afim, lá no Telegram, eu vou compartilhar essa tabela para vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida dessa parte do inglês? Ficou assim, Cris, tô aqui pensando. Alguém tem alguma dúvida? No? Everybody okay? Acho que tá ok, né? Bom, então a gente tá lá disponível, LinkedIn. Toda semana eu coloco conteúdo, tá? Mais ou menos umas 2 vezes eu coloco informação lá, tudo em inglês. Ali eu trabalho com muitos executivos, né, que precisam do inglês para o dia a dia corporativo. Então, né, sempre são assuntos que, né, estão aí, né, que as pessoas estão falando. Semana passada, ou foi essa semana, ou foi semana passada, eu falei de 2 assuntos super polêmicos, principalmente, né, o ChatGPT, a inteligência artificial. Quem está trabalhando em empresas, né, do corporativo aí sabe que as empresas, né, têm proibido alguns tipos de uso de inteligência artificial, inclusive porque teve alguns dados da Samsung que acabaram vazando, né, que eram dados confidenciais.
um dos diretores da Samsung fez uma apresentação lá usando o chat GPT, só que aí ela cai na rede e todo mundo teve acesso, né? Então, cuidado com isso, você que é profissional aí, muito cuidado com isso. E aí, falando de alguns programas, de alguns chips, também foi um outro link que eu coloquei lá, de um texto interessante, falando sobre o uso de espionagem através de computador, né? Ai, Cris, do que você está falando, né? Vocês têm aquela Alexa em casa? Aqui a Alexa é tão frequente, gente, porque a Amazon tem hora que ela vende Alexa assim por 20 libras, que daria o quê? Lê 20 libras? Tá 6,50, né? Mas vamos fechar as 6 aí, né? Então sai baratinho aqui, não é caro. né? Então todo mundo acaba tendo uma Alexa em casa. E eu vejo que minhas crianças usam Alexa para estudar. My children use Alexa to study. So, for example, sometimes Nicholas is there studying and says, "Oh, can you tell me about the planets in the solar system? Oh, can you tell me about the Battle of Hastings, que foi uma batalha que teve aqui, né? The other day we didn't know much about the Tudors. Eles estavam estudando a realeza britânica e aí queriam né, informações sobre os Tudors. E aí o Nicholas pergunta assim, can you give me some information about the Tudors? E aí veio a informação, né? Então a Alexa eles usam muito e eu deixo eles usarem para quem quiser, quem tiver Alexa em casa, né? Pode usar. A gente usa também Artificial Intelligence to Study, já ensinei vocês, tem umas lives aqui que eu trago falando como você usa a inteligência artificial para estudar, né? Mas tem um problema, com esses devices, eles estão sempre escutando o que a gente fala. They're always listening to what we say. Vocês veem algum perigo aí? Para mim não, né, gente? Que eu sou quem sou eu, né, no mundo? Mas e quando isso daí está dentro de um carro de um diplomata, né? Ou tem uma escuta dessas dentro de uma embaixada, por exemplo, né? Ou uma empresa. Não sei se vocês já viram o computador do Zuckerberg, né? Ele é todo fechado. Né? Então, assim, são coisas para a gente ficar atento da inteligência artificial, a IoT, né, que é a Internet of Things, e eu coloquei lá no LinkedIn. Então, eu sempre estou colocando esses temas relevantes, falo muito da psicologia positiva. Esses tempos atrás escrevi sobre o mindset da Carol Dweck, né, que você tem um mindset de crescimento, you have a growth mindset or a fixed mindset, and how can you adjust that? Talking about positive intelligence, talking about DISC assessment. Então, tem muita coisa que a gente fala, né, que eu misturo tudo mesmo. Tem gente assim, você ensina inglês? Ensina. Você faz coaching? Sim, coaching executivo. Cris, e psicologia positiva? Então, misturo tudo isso, hipnose, psicologia positiva, coaching, inglês, tudo isso para você aprender inglês mais rápido, né, e mais fácil, porque difícil eu não falar inglês, sempre repito isso, mas cada vez mais, tá, gente? Então, se não tiver nenhuma dúvida, deixei aqui uns minutinhos, se tivesse alguma dúvida, I left a few minutes if you had any doubts. Just a reminder, if you want to share this live with anyone, like your acquaintances. O que é acquaintances? Olha que palavra, né? Friends é amigo, né? São os amigos. Agora, acquaintances, sabe o amigo do amigo? Sabe aquela pessoa que a gente conhece, é só um conhecido? Então, esse é o acquaintances, né? Então, se vocês quiserem mandar também, os colegas de trabalho, às vezes são, né, colegas, mas às vezes são só acquaintances, ou aquela pessoa que é um aniversário de família e ele é amigo do teu primo, sei lá, e tá sempre naquele aniversário, você sempre encontra essa pessoa uma vez por ano, é uma acquaintance, né? Então, é uma palavra interessante aí que a gente não usa muito, mas é uma palavra diferente aí para vocês, tá bom? Gente, então é isso. Semana que vem estejam aqui, né? Aproveitem, terminem de aproveitar o feriado. Aqui já estamos indo para dormir mesmo, já são 11h55 aqui, here in the UK, and I think in Portugal as well, some other areas of Europe. They are 1 hour ahead. Então, na Espanha já estão lá na frente. Na França, acho que estão 1 hora na frente também, né? Mas assim, vamos estar aqui toda quinta-feira. A semana que vem eu vou ensinar você a falar de você, né? Como é que você fala de você em qualquer área da sua vida. Nós vamos bater muito no profissional, né? Que a maioria dos meus clientes precisa do inglês para trabalhar. Então, você vai numa entrevista, tell me a bit about yourself. E aí? Me fala de você. E você não sabe nem falar de você, né? E essa é uma aula que eu sempre tenho com os meus clientes, né? Que a gente fica ali 1 hora falando da pessoa, né? Então, quem é você no âmbito profissional? Quem é você no âmbito pessoal? Quem é você com seus amigos? Como é que você é como aluno, estudante? Como é seu comprometimento, né? So we're going to be talking about this. Então, não percam, né? Porque vocês vão perceber que você usa o mesmo tipo de frase,
né, não vai mudar muito. Então você sabe como se posicionar. E isso, a gente faz muito trabalho de entrevista com isso, né? É uma outra coisa que eu faço, eu treino pessoas, né, comunicação internacional, para que elas possam passar entrevistas para realizar os sonhos, né, de trabalhar naquele emprego maravilhoso, que paga em dólar, paga em libra, né, paga em euro, a pessoa adora. Mas esse trabalho que eu faço, a primeira coisa numa entrevista em inglês, a pessoa vai falar assim: tell me a bit about yourself, me fala de você. E aí você travo, né, que nem um cliente meu, que ele virou meu cliente porque ele encontrou com o diretor, né, na hora que estava lá tomando café, e aí o diretor não, ele era o VP da empresa, e aí o cara falou assim: quem é você? Who are you? Yeah, what do you do here? Aí ele: I do so many things, I can't even think what I can say to you. Aí o cara: então você não sabe o que você faz, né? Aí o cara foi até meio grosseiro com ele, falou assim: if you don't even know what you do, I think you shouldn't be working here. Agora você imagina se houve uma dessas do presidente da empresa, né? É de chorar, né? Mas ele falou que ele ficou tão nervoso com o inglês que na hora ele não tinha treinado, né, e tal. Aí ele veio, né, a gente veio fazer um trabalho, eu falei assim: não, isso tem que estar, at the tip of your tongue, na ponta da língua. Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Se ninguém tem nenhuma dúvida sobre o Xion, então vamos lá usar o Imbromation para aumentar seu vocabulário e aí, oportunamente, né, a gente vai falar dessas outras terminações, do teli, aqui, deixa eu até... Não sei se eu consigo compartilhar aqui, Lê. É Chris and Computer, né? E aí eu tenho que subir lá no computador. I'm gonna share again. Vou compartilhar aqui, ó. Vocês estão vendo? Então aqui eu compartilhei só o Xion, ó, né? Mas aqui tem o ER, que é o que eu falei para vocês, né? Que é o agente da ação. Ó, quantas palavras. Aqui eu tenho o able, né? Que é o ável, evil em português, ó. Accept, acceptable. Access, accessible, ok? Então aqui várias palavras também que formam com esses prefixos e sufixos. Essa aula com todas essas informações está lá na plataforma Óculos, tá, gente? Mas como é muita coisa para passar, eu não tinha como passar aqui. Verdade, gente, esqueci. Esqueci de falar, gente, eu já fui vendedora, viu, mas ultimamente eu não estou muito boa não. Mas quem quiser testar a plataforma e tinha esquecido, a gente tem um teste que você pode entrar lá gratuitamente, não tem catch, tá, gente? A única coisa que a gente vai pedir é o seu e-mail para a gente mandar as informações, mais a sua senha, tá, para você entrar lá na plataforma. Mas você tem acesso a 14 dias sem nenhuma cobrança, e ali você pode, né, baixar as informações, os PDFs que tem lá, assistir às aulas, tem mais de 200 horas de conteúdo, é bastante coisa mesmo, né? Então, entra lá na plataforma, pode se cadastrar gratuitamente, não tem nenhum catch, tá? É entrar lá e aprender inglês, tá bom, gente? Bora lá? Então é isso, gente. Olha, muito obrigada por estarem aqui. Semana que vem a gente está de novo no Face, Instagram, LinkedIn e YouTube, ok? Vejo vocês semana que vem, tá? Beijos! See you! Bye, guys! Thank